Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Se você está chegando pela primeira vez, esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, inteligência emocional, mudanças, crescimento, alta performance, decisões e muitas vezes com alguns convidados, muitas vezes com alguns temas direcionados também. E hoje eu tenho uma convidada mega especial. Nós vamos falar um pouquinho, desmistificar um pouco sobre algo que está muito em evidência, que são os termos das constelações sistêmicas, das teorias sistêmicas também. Não só trazer mais clareza, mas talvez desmistificar alguns mitos e verdades sobre tudo isso também. E falar sobre os projetos que nós temos na empresa, que são coordenados pela nossa convidada. Vou deixar que ela se apresente, então seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, fazendo parte desse projeto do Até Quando. Meu nome é Raquel, para quem não me conhece, Raquel Mansur, sou psicóloga, atendo pacientes em consultório e também sou consteladora familiar e responsável aí por um dos cursos da Signa, que é o curso da postura sistêmica, que fala um pouco sobre as teorias sistêmicas e toda a filosofia das constelações familiares. Muito bem, eu acredito que para a gente começar, muito importante, né, é entender como você se envolveu com a constelação sistêmica. Se você pudesse contar um pouquinho da história de como você conheceu a constelação e como isso é utilizado hoje no seu dia a dia, na sua vida. Eu acho que as constelações, elas vieram na minha vida e também chegou um momento em que eu também falei um até quando para alguns momentos, né? Eu conheci as constelações em 2003, 2004, mais ou menos, com duas médicas que já usavam as constelações familiares nos trabalhos delas. E aí eu me encantei pela filosofia, por todo o trabalho que era feito, mas como eu ainda era estudante de psicologia e muitos conceitos da psicologia em alguns momentos não batiam muito com as constelações naquela época para mim, eu coloquei aquela intenção de conhecer numa gavetinha. E aí o tempo foi passando, eu me formei, comecei a trabalhar com clínica, fiz formação em hipnose, comecei a fazer outros trabalhos em grupo, de terapia em grupo, e as coisas foram acontecendo no meu trabalho profissional e sempre aquela gavetinha ali com uma estrelinha brilhando. E aí, em 2000 agora eu nem lembro mais o ano, mas acho que 2013, 2014, mais ou menos, eu falei, não, chega que eu preciso de me aprofundar um pouco nisso que eu acredito que possa fazer a diferença na minha vida e na vida dos meus pacientes. E aí eu me formei, fiz uma formação em constelação familiar, comecei a estudar muito sobre esse tema e percebi que são duas coisas muito distintas, né? A psicologia, que é uma ciência, e as constelações familiares, que, a meu ver, era como se fosse uma filosofia de vida, que eu poderia aplicar muitas teorias do que é falado na constelação no meu dia a dia. Então, eu trouxe para minha vida as constelações como uma filosofia de vida mesmo, aplicando no dia a dia todas as teorias, as leis que são ditas nas constelações familiares. Então, foi mais ou menos assim. Legal, muito bom. Aproveitando o espaço, né? Vou mandar um beijo para doutora Gisele, doutora Sônia, que foram aí as apresentantes das Sim. constelações na nossa vida. Beijo no coração de vocês. Para quem está chegando, poucos conhecem, os que conhecem ainda confundem um pouco, não tem uma clareza. Vamos começar do comecinho, tentar de uma forma bem lúdica
assim, explicar o que é essa coisa de teoria sistêmica. Como funciona as teorias sistêmicas? Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Bom, as constelações, elas vieram... O Bert Hellinger, que é o criador, ele sintetizou algumas observações dele em 3 leis, né? Que são as leis que regem as constelações familiares. E eu costumo dizer que, fazendo um paralelo para poder explicar essas teorias, eu faço um paralelo como se fossem as leis de trânsito. Assim como nas leis de trânsito tem as placas, tem o pare, tem dê preferência, e a gente respeita essas leis de trânsito para que a organização aconteça. No sistema familiar também funciona dessa forma. Então existem leis que se corrompidas, geram alguns conflitos nos sistemas familiares. Então, se a gente não seguir a lei de trânsito, né? Se eu não parar numa placa de pare, de parada obrigatória, eu posso bater o carro. Se eu não der a preferência em determinados momentos, eu também posso gerar algum conflito no trânsito. Então, eu faço esse paralelo com as leis de trânsito. Tá. E dentro dessas leis, quais seriam 3 pilares, vamos dizer assim, 3 pilares a serem respeitados dentro da constelação? Se é que tem 3, eu acredito que sim, né? Eu acredito. Eu tô falando aqui, eu conheço. Conhece um pouquinho. Fui aluno do curso, posso dizer que eu sou um semi-posturado, porque eu perdi algumas aulas que eu preciso repor, mas quais seriam as 3 leis básicas? Fala, olha, sem essas 3... não dá nem para começar. Bert Hellinger, ele sintetizou inicialmente na lei do pertencimento, né, que diz que todos devem pertencer ao sistema, e aí se a gente fizer um paralelo com o corpo humano, é como se a gente... todos os nossos órgãos ele é um elemento, né? Então, todo órgão do corpo humano é um elemento. Então, o coração, o pulmão, o estômago... E esses órgãos juntos formam o corpo humano. Então, no pertencimento, na lei do pertencimento, ela diz que todos os órgãos pertencem. Sem um órgão, o corpo não funciona adequadamente. Então, legal. Essa é uma das leis. Posso fazer uns paralelos juntos? Eu acho que assim, se a gente pensar então no pertencimento, seria como eu dizer que dentro de uma família... todo integrante tem o seu lugar, o seu espaço de pertencimento, né? Isso. Numa empresa, todos os colaboradores têm um lugar e seu espaço de pertencimento, né? E acho que o pertencimento no sentido de reconhecer que ele existe, é isso? Isso. Independente se vivo ou morto, ou não mais parte daquele sistema, como você disse, da empresa. Então, numa empresa, independente se o funcionário não faz mais parte daquele quadro ou não foi dispensado por qualquer motivo que seja, ele continua fazendo parte, ele deixou a marca dele ali de alguma maneira. E no sistema familiar, da mesma maneira. Então, se alguém morre, ela não deixa de existir, na verdade. A marca dela, o lugar dela existe na família. E esse reconhecimento não é algo físico e mecânico, né? É algo do quê? É algo que a gente chama da alma? Porque eu não preciso ficar falando, olha, fulano morreu, ele não é mais parte ou ele é parte da minha família, mas é algo interno nosso, esse tipo de reconhecimento do pertencimento? Eu gosto de fazer o paralelo do reconhecimento como se a gente dissesse que a gente precisa de deixar aquele lugar no seu coração. Então, ao invés de a gente ficar falando sobre alma, porque fica parecendo um negócio um pouco religioso, invisível ou espiritual. Então, eu costumo dizer que é dar um lugar no seu coração, né? Assim como... em alguns casos, que aí vem a segunda lei, né, que o Bert sintetizou, que é a lei da hierarquia. Então, vamos supor uma família que tem 2 filhos e a esposa engravida do 3º filho e ela perde esse filho, por qualquer razão que seja. Às vezes a gravidez não pode ir adiante, por qualquer razão.
aquele filho, ele existe. Então, ele pertence àquela família. Mas, por algum motivo, ele deixou de existir ali, né? Por um aborto espontâneo e tudo mais. Hierarquicamente, aquele terceiro filho, ele tem um lugar. Mas ele não existe fisicamente, né? Então, a gente diz que ele tem um lugar no coração. E, às vezes, a dificuldade que se gera e o conflito que gera no sistema familiar é que, pela dor de lidar com a perda de um filho, a gente deixa aquilo numa gaveta. E aí a gente não fala do assunto, a gente não elabora melhor como que fica essa dor, essa perda dessa criança. Só que ela existe. E aquele lugar, ele tem que ser reconhecido. Então, é como se você criasse uma estrelinha para deixar ali no seu coração. Legal. E dentro de uma empresa também, por exemplo, a morte de um fundador ou a saída de alguém que contribuiu fortemente, também tem o pertencimento e a hierarquia? Também tem. Na empresa também acontece da mesma maneira. Todos os funcionários, eles entram, trazem algo, fazem parte de alguma situação da empresa, contribuem com algo e, pela razão que seja, às vezes ele é desligado, ou ele pede para sair porque ele tem uma outra oportunidade. Então, mas ele fez parte daquele quadro e é importante que ele seja reconhecido naquele espaço. Legal, então a gente viu o pertencimento, hierarquia, tem mais uma. E a terceira é a lei do equilíbrio, né? Muitas vezes a gente desequilibra o nosso dar e receber. Dentro das constelações, a gente diz que o pai e a mãe dão a vida e os filhos tomam, eles se apropriam dessa vida. A partir do momento que a gente recebe isso e se apropria dessa vida, a gente consegue ir para o mundo e neste mundo eu consigo fazer uma troca justa. Então, eu dou algo na relação e recebo algo nessa relação. É a partir daí que a gente começa as relações saudáveis, né? De equilíbrio entre o dar e o receber. Legal. Isso envolve dar mais amor do que receber, pagar mais salário do que é merecido, querer dar mais para um cliente do que ele também dá em troca em energia de dinheiro. Isso também gera desequilíbrios? Isso é um dos maiores conflitos, na verdade, da lei do equilíbrio, principalmente com relação ao nosso meio profissional, né? Se a gente olhar para a nossa saúde profissional, o desequilíbrio que acontece é basicamente assim. Então, se você está numa empresa, é contratado para trabalhar numa empresa e negocia aquele salário e você entrega menos do que você foi proposto na sua negociação para entregar, isso gera um desequilíbrio, porque você está recebendo mais e não está entregando o que foi o acordado. Esse desequilíbrio faz com que você, muitas vezes, seja mal visto em determinada situação pelos colaboradores, ou seja cobrado em algumas situações, e aí você não está, poxa, mas eu estou fazendo, eu estou entregando. Então, o que é justo e necessário é manter esse equilíbrio entre o que eu estou dando, contribuindo, e o que eu estou recebendo. Então, legal. Então, para um sistema funcionar de uma melhor forma, ou mais em harmonia, então a gente precisa começar com o pertencimento, respeitar a hierarquia e o equilíbrio. Se a gente olhar, aí cada um faça o seu paralelo, né, com o sistema de um carro, o sistema do corpo humano, tudo. Se essas leis forem corrompidas, essa máquina, esse sistema não vai funcionar. Agora, por que você, na sua experiência, você acha... Qual que é a importância, né, de conhecer processos sistêmicos? Quer dizer, ter esse conhecimento dessas leis, dessas regras. O que é isso importante na nossa vida? A gente vive cercado por sistemas, né? O corpo humano, como você deu o exemplo do carro, o carro é um sistema, o corpo humano é um sistema, nossa família é um sistema, nosso trabalho é um sistema. Então, nós vivemos rodeados de sistemas. E para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais próspera, posso dizer assim,
talvez seja interessante que a gente mantenha uma ordem para as coisas. Então, as leis sistêmicas, elas são vistas como uma ordem. Se você seguir uma ordem para as coisas, para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas decisões, você não vai estar corrompendo essa ordem. E aí você provavelmente vai ter mais leveza, vai ter menos emaranhamentos, que a gente chama dentro das constelações. São os nós que ficam. Então, para a gente contar uma historinha que fica sempre interessante, né? É como se a nossa vida fosse uma mangueira. E nessa mangueira, a água, na hora que você abre a mangueira, a água flui através da mangueira. Em determinados momentos, quando a gente corrompe essa ordem ou essas leis, os nós vão sendo formados nessa mangueira. E aí a água para de passar na mangueira. Quando a gente compreende aonde está sendo corrompido, qual é a lei que eu preciso de observar, se é a lei do pertencimento, se é a hierarquia, se é o equilíbrio, é como se a gente fosse desfazendo esses nós que foram formados na mangueira para que a água pudesse fluir mais naturalmente. E essa fluidez é que eu associo como um benefício maior dentro de seguir uma filosofia sistêmica. Ah, legal. Me corrija, né? Fique à vontade, caso eu não esteja correto na minha observação perceptiva, que eu percebo que muitas vezes as pessoas elas estão no ambiente correto, tendo os comportamentos adequados, mas elas não conseguem entender por que as coisas não acontecem, porque aquilo realmente que ela almeja, ela fala, eu estou fazendo o que tem que ser feito, e isso talvez seja porque não é somente fazer o que tem que ser feito, mas entender qual é o emaranhamento que vem antes, que vem impedindo de eu ter o resultado daquilo que eu estou fazendo. Faz sentido isso? Faz sentido, principalmente se pensarmos a respeito do amor que a gente tem por pertencer àquela família. Então, se na minha família tudo sempre foi feito daquela forma, por exemplo, na minha família sempre todo mundo foi muito trabalhador, trabalhou de 8 às 18, e eu agora quero abrir o meu negócio, é muito difícil para a pessoa ela ela ser diferente do que ela sempre... Seria quase que um desrespeitar o sistema, o ambiente dela. É como se ela estivesse desrespeitando. Então, ela acaba fazendo as mesmas coisas porque aí ela pertence àquele sistema. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Ela, por exemplo, ela tá querendo montar o negócio dela, ela tá fazendo o que ela tá fazendo as pesquisas, ela tá vendo o local, mas as coisas não vão, as coisas não andam, porque existe uma força, talvez, que puxe ela pro sistema antigo, para dizer assim, você não nasceu para isso, esse sistema, se você for diferente, você não vai mais fazer parte desse sistema, e acho que essa era a minha dúvida, essa compreensão. Quer dizer, ela desata um nó da mangueira e a coisa acontece. Isso. Mas é muito importante, eu acho, deixar claro que todo esse movimento, mesmo acontecendo, ele só acontece por amor, né? Existe um amor muito grande nos sistemas. O fato de eu repetir os padrões familiares é por amor. É por um amor, às vezes cego, mas é por um amor. Sim. Então, vamos já dar um passo para entender, para quem está assistindo, nunca ouviu, nem ouviu falar, para quem e para quais casos, bem na prática, se aplicariam teorias sistêmicas? Olha, eu diria que, por ser uma filosofia de vida, eu acredito que para todo mundo, né? Então, se você tem uma dificuldade no relacionamento, a filosofia das constelações, ela cabe no seu caso. Se você tem uma dificuldade no seu trabalho com algum líder, algum liderado, ou o seu problema está com a sua equipe que não está performando, não está te trazendo os resultados adequados, ela também serve para você. Vamos, por exemplo, pegar aqui num relacionamento, né? Você fala assim, tá, serve para relacionamento. Tem como a gente desmiuçar um pouco que tipo de questão pode surgir num relacionamento que as teorias elas contribuiriam para essa coisa aí, para tirar o emaranhamento? Vou dar um exemplo de uma família, um pai, uma mãe e um filho, né?
Então, imagina que esse filho, ele cresceu vendo o pai, né? E aí, depende, né? O pai ou a mãe, mas eu vou usar como exemplo. O pai, ele cresceu vendo o pai ser agressivo verbalmente com a mãe. Esse filho via a mãe muito triste, muito sozinha. E aí, esse filho registra na cabeça dele, porque não necessariamente é o que ele vê, né? Mas é o que ele registra, é o registro das experiências e da vida dele. Ele registra que essa mãe, ela precisa de cuidados, essa mãe tá sozinha, essa mãe, o pai não é bom o suficiente para a mãe. E aí ele se coloca no lugar ao lado dessa mãe, para proteger essa mãe, porque ele ama muito essa mãe, ele não quer que ela sofra, ele não quer que ela fique triste. E aí a gente começa a perceber que na vida adulta, esse filho, que era uma criança e que registrou que esse pai não era bom o suficiente para aquela mãe, ele começa a ter problemas no relacionamento. Ele não leva uma relação adiante, todos os relacionamentos são frustrados, casa 1, 2, 3 vezes, e ele não consegue entender por que isso está dando errado. E o que a filosofia das constelações traz? Que enquanto ele estiver mentalmente nesta posição ao lado da mãe, ele vai estar indisponível para uma nova relação. Até porque ele está julgando uma relação de um homem e uma mulher que veio antes dele. Que é a hierarquia também. Que é a questão da hierarquia, que é uma outra lei sistêmica. Isso. Então, o que é interessante é que quando a pessoa traz isso para uma consciência e ela percebe que isso está acontecendo, não necessariamente é só trazer para a consciência, mas ela precisa de ter um movimento. Ela precisa de ter uma ação em relação àquilo. Porque constelação não é mágica. Sim. Né? Tem que ter uma ação, tem que ter um movimento em relação. Senão a gente fica só com o pensamento. Tá. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos então falar de quais, assim, se você pudesse dividir na sua bagagem algumas questões que surgem dentro de um processo sistêmico, as maiores dores e dificuldades que aparecem, sei lá, por exemplo, questões familiares, empresariais. Bom, traduzindo tudo isso para a realidade, você pode dividir com a gente alguns cases, talvez, sem precisar citar os nomes especificamente, mas dividir alguns cases que você vivenciou. Olha, era assim, a percepção foi essa e o desfecho foi esse. Eu acho que um dos casos que foi um exemplo bem clássico, que aparece muito, é esse que eu dei agora, mas um caso que para mim foi muito marcante e muito importante, que durante o processo da constelação a pessoa já teve um insight muito positivo, foi num processo de herança. Legal. Onde ela trouxe a questão de que ela não teve acesso ao pai quando ela era criança, e depois que o pai faleceu, quando ela descobriu que o pai faleceu, porque ela não teve acesso a esse pai, surgiu uma casa, né, que hipoteticamente seria dela, que é a filha, né? E aí a gente não traz questões de o que é legal no direito ou não, porque aí ultrapassa essa situação, que não sou nem advogada, mas ela trouxe essa história e a gente colocou numa constelação. E uma informação importante dentro da teoria é que na teoria sistêmica, a herança, ela não é de ninguém, né? A herança, ela é de quem conquistou aquilo. Então, se eu trabalhei, se eu conquistei uma casa, se eu tenho bens, isso é meu. Eu posso dar a alguém, mas aquilo que vem sem o meu merecimento vai fácil também. É o equilíbrio, mais uma vez uma lei por trás disso, é do equilíbrio. Mais uma vez a lei do equilíbrio. E aí essa pessoa trouxe esse caso do pai, que ela não conheceu, e que apareceu essa casa, e a família que conviveu com o pai questionava esse bem. E
E aí, no meio da constelação, a cliente falou, eu já entendi. Eu entendi que isso não é meu. E aí, as coisas o nó da mangueira se desfez. Que legal, né? E aí a gente não acompanha o pós, né? Mas com certeza vários outros desfechos acabaram tendo positivamente depois de um nó desemaranhado, que palavra difícil. Sabe que às vezes a gente fica sabendo de algumas pessoas depois de um tempo que fez uma constelação, e se você acompanhar essas pessoas, elas muitas vezes não fazem associações de como a vida delas prosperam depois disso. Mas se você acompanhar e tiver um pouquinho, né, de vivência com a pessoa que fez, você percebe que muitos nós, você não entende por quê, mas eles se desfazem. Que legal. Você consegue esclarecer pra gente que qual a contribuição, né, da teoria sistêmica, do entendimento sistêmico em áreas, a gente fala muito nos treinamentos sobre equilíbrio de 5 saúdes, né? A gente fala sobre saúde física, relacionamento conjugal, a gente fala muito sobre pais e filhos, sobre finanças, dinheiro, empresa. Se a gente olhasse para 5 saúdes, dentro da bagagem que você tem aí de trabalhos, não só nas constelações específicas, mas principalmente na postura sistêmica, que é um curso, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, o que você vê de ganhos? Fala, olha, de sucesso, o que você viu? Saúde, relacionamento, dinheiro, quais são os maiores benefícios que você já viu ou entende? Eu entendo que o maior benefício é você ter uma vida mais leve e mais próspera. E aí eu vou fazer um paralelo contando uma história. Imagina que você está dirigindo um carro. Você está dirigindo o carro e para você não bater o carro, você precisa olhar para frente. Você precisa ficar atento ao que tem na sua frente. Se em algum momento você virar para trás, virar seu corpo para trás, para pegar alguma coisa ou para resolver algo que está no banco de trás, provavelmente pode ser que você bata o carro. Uhum. Então, qual é a alternativa que a gente tem? A gente dá uma olhadinha no retrovisor, né? A gente olha para o retrovisor de fora, a gente olha para o retrovisor de dentro e observa o que precisa e, caso precise, você para o carro, reavalia ali a sua rota ou o que for e aí continua andando para frente. Eu diria que ter uma postura sistêmica e os benefícios que te traz é isso, é você entender que o que aconteceu na sua vida, no seu passado, com a história dos seus familiares, com todo o seu sistema, tá no banco de trás do carro. Que foi muito importante tudo o que aconteceu, mas que você pode só olhar no retrovisor. Você não precisa de virar para trás para poder resolver coisas que não te dizem respeito. Eu acho que esse é o maior ganho que eu percebo dentro do que a gente prega hoje. Eu posso dizer que o oposto disso, né? Então, quando eu ainda estou preso a olhar para o banco de trás, olhar para aquela história, olhar pouco para frente, eu posso dizer que, por exemplo, na saúde física, pode ter algum tipo de sintoma ou consequência no meu corpo? Uma doença? Existe alguma somatização disso física? Sintoma dentro das constelações familiares tem nome, sobrenome, endereço, CPF, RG. Ai, deve ter gente ouvindo que já deve estar vindo na cabeça. Meu Deus, essa herpes tem nome, sobrenome, endereço. Ai, essa minha infecção tem nome, sobrenome. Tem. Ai, minha manchinha tem nome, sobrenome. Tem. As minhas eu conheço todos os nomes e momentos. E falei, essa aqui é uma plaquinha aqui. E é verdade, porque todo sintoma, quando ele não é colocado em alguma situação, e aí eu saio um pouco da constelação e entro no prédio da psicologia, né? Uhum. Todo sintoma que não é elaborado, não é falado, não é expresso de alguma maneira, seu corpo paga por isso. Tá. Né? Um estresse, uma pressão alta, N coisas. Tá. Vamos agora para nossos relacionamentos. Fazendo o mesmo paralelo. Um relacionamento ou conjugal ou entre pais e filhos, como por exemplo um filho que ele tem uma
ele tem uma postura totalmente diferente do que é aquele conjunto familiar. Falando negativamente, isso também pode ser visto como uma consequência ou sintoma de uma falta de olhar corretamente para a vida, continua olhando para o banco de trás. Os relacionamentos também pagam preço? Pagam, principalmente quando a gente corrompe a lei da hierarquia, né? Os relacionamentos familiares, eles pagam um preço altíssimo quando a gente corrompe a lei da hierarquia. A gente precisa entender dentro dessa lei, para ter uma saúde familiar satisfatória, que antes existiu um homem e uma mulher, né, um casal, vamos dizer assim, que formou uma família. Pode ser um casal homossexual, heterossexual, mas antes, para se formar uma família, precisou de um casal. E aí, a partir daí, sejam filhos adotados ou filhos biológicos, tem o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, essa ordem hierárquica, quando corrompida, geram os desequilíbrios familiares também. E aí a sua saúde familiar não vai ficar satisfatória. Tá, então seria algo como o filho quer cuidar da vida do pai, cuidar na vida do sentido do julgamento sobre as ações, atitudes, ele está numa posição errada. Seria isso? Seria isso, ou também quando os filhos querem ser pais dos pais. Sim. Então, se o seu pai tem condições mentais, físicas, de tomar decisões, de se cuidar, você é filho. Independente se a gente tem 40, 50 ou 60 anos, né? E meu pai é mais velho, óbvio, mas eles são os pais. Tá. Dentro de um conjunto chamado empresa, né, que envolve resultados, lucros, clientes, tudo isso forma um sistema, né? Fornecedores, clientes, colaboradores. Existem sintomas que você já percebeu ou que são padrões? Você fala, olha, esses sintomas ou essa consequência é um padrão de alguma falta no negócio ou na empresa? Já percebi empresas que têm um turnover absurdo, né? Então, eu tenho lá um departamento onde a rotatividade ali de um funcionário não para ninguém naquele setor. Provavelmente existe um não pertencimento ali, né? Foi corrompido, provavelmente, pode ser. Eu gosto muito de usar a palavra pode, né? Porque cada caso é um caso, mas pode ser que não exista um reconhecimento de algum funcionário que já passou por aquele setor, que contribuiu com aquele setor, como a gente disse já anteriormente, e que não foi reconhecido da forma adequada. Então, eu já vi casos também na família, na empresa, com essa questão. Tá. E aí acredito que as outras leis também sejam muito fortes, né? Como uma falta de não correta hierarquia, o dar e receber em desequilíbrio, tudo isso pode, então, gerar algum tipo de sintoma, que o sintoma é geralmente pouca venda, finanças não tão legais, o turnover muito grande, isso seriam alguns sintomas empresariais. Sim, e é difícil a gente falar qual a lei específica que existe dentro de determinadas, porque uma está muito interligada à outra. Sim, e às vezes tem que ter o caso específico, né? O caso para olhar para aquilo. Legal. Agora, a grande dúvida, qual a diferença das constelações para algo que você trouxe aí à tona, né, no mercado chamado de postura sistêmica? Bom, por que eu trouxe primeiro a questão da postura sistêmica? Eu acho que a postura sistêmica, ela é mesmo uma filosofia de vida, é você trazer para o seu dia a dia uma visão nova em relação a como você pode caminhar na sua vida. As constelações familiares, ela parte do princípio de uma vivência, de você ir lá, levar uma questão e vivenciar aquela situação única e exclusivamente. A postura sistêmica, ela traz a teoria do que é aquilo tudo das constelações, aquela vivência, mas para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, basicamente, eu percebo que é essa a diferença. É difícil a gente falar do próprio filho, né? É verdade, mas assim, eu acho que
a minha visão, né, de fora, né, as constelações, quando você faz um exercício de constelação, você está ali observando uma história, observando o movimento da sua família, da sua empresa, mas quando você estuda, né, num curso, por exemplo, a postura sistêmica, você aprende como mudar um posicionamento perante a sua família, perante os seus relacionamentos, perante os seus colaboradores. Muda um posicionamento onde você se posiciona de uma forma mais sistêmica que vai evitar, para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você ter que fazer um exercício de constelação sistêmica para entender algo que aconteceu lá atrás. Ficou claro isso, gente? Eu acho que é por isso que chama postura sistêmica. Você muda seu posicionamento, é bem esse nome. E isso é um curso de formação? Ele é um curso de especialização, vamos dizer assim. Legal. Não é um curso de formação, tá, né? Para a gente se formar constelador, vamos dizer assim, você precisa basicamente de 600 horas, né? Na verdade, qualquer terapeuta que vai trabalhar com o processo de ajuda, bem-estar com as pessoas, ele precisa de 600 horas de prática, não curso só, mas prática. Tá. Então, ele é um curso de extensão, vamos dizer assim. Tá, é um curso, né, é um grande sucesso dentro do nosso portfólio de cursos. O que eu chamo de sucesso, né? Sucesso é o resultado que os clientes obtêm depois da participação nos cursos e eventos. É o feedback que eles dão pra gente. Então, da onde surgiu? Porque, assim, outros cursos que nós temos no portfólio, sei lá, Caminho, Academia, tem toda uma história de por que ele surgiu, da onde eles vêm, da onde surgiu essa sua ideia de vou montar um curso desta forma, com esse nome. Eu acho que o curso da postura, e por que eu chamo de curso, né, e não um treinamento, o curso da postura, ele é um curso para desenvolver algumas habilidades. Qualquer pessoa pode desenvolver habilidades, né? Então, você vai aprender situações, ferramentas que você pode usar no seu dia a dia para que você possa lidar melhor com os desafios que a gente tem no dia a dia. E por que eu dei o nome de postura sistêmica e por que eu decidi, né? Talvez tenha sido o meu até quando. Porque as constelações em si, as vivências das constelações são extremamente ricas. Hoje em dia, então, tem constelação na água, constelação de bonecos, constelação com âncoras de chão. Tem várias formas de se fazer as constelações. E elas são extremamente ricas. Mas você não fica constelando o tempo inteiro, né? Não dá, né? É inviável. Então, o Bert já dizia, né, que o essencial ele é muito simples. Então, não há necessidade da gente ficar constelando o tempo inteiro. Mas colocar em prática esse movimento que precisa de existir é um desafio. E aí a gente precisa de quase que um foguinho na fogueira ali para ela manter o fogo aceso. É como se fosse a postura sistêmica. É como se você aprendesse o que você precisa aplicar diariamente, sem precisar de vivenciar as constelações diariamente. Vamos ver se eu consigo fazer uma metáfora. Então, vamos dizer metaforicamente que existe uma dor, uma dificuldade, e quando a pessoa constela, é como se ela tomasse um medicamento que ajudasse a contribuir com aquela dor. Mas se aquela dor voltar, ela vai ter que tomar um medicamento, pode ser que ela tenha que tomar um medicamento. A postura seria um posicionamento na vida preventivo para que não aconteça as dores e consequências que serão necessárias. Seria mais ou menos isso? Podemos fazer esse paralelo também. Que a postura não, a gente não pode falar que garante que, mas se você aprende a ter um posicionamento diferente, você vai evitar de ter que tomar um medicamento, não é isso? Da mesma forma que as constelações, né? Então, a pessoa que faz a constelação, tá bom, ela tomou o remédio, mas se ela continuar
não fazendo atividade física, não cuidando da saúde, comendo exageradamente, vai ter a mesma consequência vai ter as mesmas novamente. consequências. Então, nessas últimas turmas, né, você, muito contato próximo com os alunos, deve ter visto e ouvido sobre ganhos e benefícios das turmas anteriores, do curso mesmo da postura, não é de exercitar constelações, né? O que você consegue elencar um pouquinho pra gente? Olha, tem um caso que me chamou muita atenção, uma aluna que chegou no curso com uma dificuldade muito grande no relacionamento com o marido, dificuldade financeira, dificuldade na relação mesmo com o marido, e ela começou a aprender no curso as teorias e tudo mais, e ela percebeu que ela estava num lugar errado na relação dela, né? Ela estava sendo mais mãe do marido do que esposa. E ela começou a mudar esse posicionamento dela, apoiando ele em outras situações, sendo aquela companheira que ela gostaria de ser e que o marido solicitava em alguns momentos. E isso possibilitou que o marido também ocupasse o lugar dele, porque ele começou a prover mais. Então, financeiramente, eles começaram a ter um pouco mais de recursos. Ele começou a apoiar em casa, ajudando com o filho, contribuindo com as coisas da casa para não sobrecarregar a esposa também. E ela, acho que era já no 4º ou 5º módulo, ela trouxe esse feedback para a turma e ela estava super feliz com todo esse retorno que ela aprendeu no curso. E vários outros. Teve um caso também de uma aluna que fez o curso na primeira turma. No 2º ano, após ela ter feito o curso, ela refez algumas aulas e eu sempre peço permissão para ela para contar a história dela, porque no meio do 2º curso que ela refez, ela descobriu que ela estava com câncer. Na verdade, ela estava com um tumor e precisava fazer uma cirurgia. E fez a cirurgia, fez as quimioterapias que precisavam. E aí, no final do ano, ela trouxe um feedback de que tinha sido satisfatória o tratamento dela. Ela fez todo o tratamento. Ela descobriu o nome, sobrenome, endereço, CPF e RG. E aí, o médico tinha dado o feedback para ela de que ela estava curada do câncer. Mas ela me trouxe a melhor das notícias, né? Que para mim foi muito além dela estar curada, porque é uma querida. Que se ela não tivesse tido as ferramentas que ela teve no curso de postura, que ela não saberia lidar com tudo que veio da doença, do tratamento e de toda a situação que ela precisou de passar. Então, isso para mim é um presente impagável. E é o que a gente enxerga muito, porque assim, nenhum curso, seja ele qual for, vai evitar que situações externas ocorram na nossa vida. Doenças, perdas, dores, prejuízos, mas acredito que o grande insight de tudo isso é o como nós vamos ultrapassar tudo isso que eu disse. Olha lá, o nome. Qual vai ser a minha postura perante uma doença, perante uma perda, perante um relacionamento destruído, perante um prejuízo? Porque a sua postura, com certeza, é o que vai fazer toda a diferença na forma que você vai resolver aquilo, né? Então, com certeza, dependendo da postura que ela tivesse tomado internamente ali, será que isso também não prejudicaria o próprio processo externo de cura, né? Que a gente não pode negar. Você precisa, às vezes, de um médico, de um terapeuta, de um psicólogo, de um consultor, de um mentor. Isso é o externo. A postura, a gente está falando de algo que fica no aqui coração, dentro da gente, né? Que isso é muito bonito mesmo. E aí as pessoas estão ouvindo, elas falam, meu Deus, eu tenho essas dificuldades. Eu tenho um amigo que é assim, né? Não é você, né? Numa empresa acontece isso. Eu quero beber dessa água. Eu quero isso daí que vocês estão falando. Como funciona na prática o curso? O curso são 8 módulos, né, de 8 horas.
acontece aos sábados, aqui em Indaiatuba, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. E acontece aos sábados, um sábado por mês. Então, são 8 meses de curso. Acontece, geralmente, 80% do curso ele é prático. Então, a gente faz muito exercício, a gente troca muito nos exercícios e 20% trago a teoria, que é o que embasa o curso. Acho que é isso. Mas como a gente diz assim, se isso toca você de alguma forma, toca aqui, sabe alguma coisa, deu um negócio aí dentro, faz o seguinte, aqui nos comentários, aqui embaixo nas descrições, tem nossos contatos, aí aquelas coisas práticas, como funciona, quanto custa, qual que é a data, manda uma mensagem pra gente, vai ser um prazer poder passar todas essas informações para vocês também. Então vamos fazer o seguinte, se você pudesse, em um parágrafo, em uma frase, em uma história, da maneira que você se sentir mais à vontade, deixar um convite para quem está assistindo, que convite ou o que você diria? Eu vou fazer das palavras do Bert a minha, até para honrar quem veio antes. Bert sempre diz que muitas vezes a gente não precisa de um novo caminho, né? A gente precisa de formas novas para caminhar. O caminho ele já está aí, mas como você vai caminhar na sua vida, eu acho que é o grande segredo. Então, eu faço das palavras dele as minhas, para quem tiver o despertar aí no coração, para querer formas novas de caminhar, formas novas de olhar para a vida, de ressignificar a história, de colorir mais o mundo, né? O seu e o das pessoas, que você encontre aí novas formas de caminhar. Legal, queria agradecer demais a presença da Raquel, que para quem estava ouvindo até agora, é novo aqui, não sabe, nós constituímos aí uma família já quase há 20 anos, temos 2 filhos maravilhosos, Raquel, minha esposa, e nós trabalhamos juntos nessa jornada de mudança e transformação. A gente vem construindo uma história, né, a história de uma empresa, uma história que hoje envolve também muitas famílias, muitas empresas que fazem parte de tudo isso na nossa vida. E eu sei que hoje talvez você já tenha visto, ouvido falar muitas coisas sobre esses assuntos, desenvolvimento comportamental, postura sistêmica, constelações sistêmicas, mas faço um convite para você conhecer a nossa forma de lidar com isso. Se você tiver que escolher, seja lá onde for, né, o seu desenvolvimento, lembre-se sempre que eu gosto dessa metáfora que o sucesso deixa rastro. O que é rastro? Vá consultar quem é a pessoa, quanto tempo ela tem, qual a experiência, a bagagem, quantas pessoas ela atendeu, qual o histórico dela, há quantos anos ela vem nessa estrada, nessa jornada, para que realmente você possa adquirir o melhor daquilo que você vem buscando. Vou deixar a Raquel fazer as últimas considerações finais e deixar um agradecimento dela diretamente para vocês. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é muito... Por mais que a gente tenha essa vida aí construída, né, seja na família ou seja na empresa, é sempre muito bom participar de projetos novos. Eu acho que é só um caminho novo também, e a gente está encontrando aí formas novas de caminhar. Então, eu agradeço muito a oportunidade, quero deixar aí o convite para todos poderem estar comigo aí, porque geralmente as pessoas que já frequentam, né, a Signa e os treinamentos geralmente estão com você, com o Fernando, mas faço o convite para que as pessoas estejam aí comigo também, para que a gente possa interlaçar mais ainda e proporcionar que a vida dessas famílias que passam na nossa vida e na nossa mão sejam uma vida mais próspera, mais leve e de muito bem-estar. É isso aí. Vocês sabem que depois que a Raquel começou a ministrar alguns cursos também, não só da postura, mas partes de
da Academia de Excelência, eu tive que levar essas questões para o meu próprio terapeuta, né? Porque até então eu me sentia o querido de todos, e aí as pessoas falam assim, olha, conheci a Raquel, eu gosto muito de você, tá bom, Fernando? Mas me desculpe, tá? Mas eu prefiro ela. Não, mas assim como numa família, a gente precisa do pai e da mãe, então... Aqui também não vai ser diferente. Eu acho que é mais ou menos. Às vezes eu faço um papel um pai um pouco mais duro, um pouco mais direto. E a Raquel, com seu jeitinho, eu gosto de dizer com o jeitinho mineiro e suave, ela coloca a agulha bem naquele lugar certinho. Ai, que precisava desse empurrãozinho também. Então, olha aqui embaixo tem as descrições, o meu Instagram, vamos colocar aqui o Instagram da Raquel também, para você se aprofundar mais nesses assuntos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Lembre-se que lá no cemitério tá cheio de gente motivada, escrito nas lápides, né? Aqui jaz alguém muito motivado, mas que não realizou nada na sua vida. Uma decisão, ela muda o seu destino. Então, um sim que você diz poderá ter um destino totalmente diferente daqui a 5 ou 10 anos. Um grande abraço, fiquem em paz aí e espero que até breve. Valeu!